Olá a todos, como estão? Buenas noches. Que Deus pueda bendecir su vida em nome do Senhor Jesus. Hoje, lunes, nós estamos dando continuidade à série Bem-aventuranças e eu espero que você pueda aprender um pouquinho da palavra de Deus, porque nós, se queremos desarrollar espiritualmente, temos que meditar em las palavras de Jesus. Nós somos salvos por la fé, recebemos a salvação por la fé e, como cristianos, devemos invertir em la palavra de Deus para que podamos alcançar a salvação que vem de Cristo. E Deus nos dá esta oportunidade. Nós já falamos de alguns pontos, de algumas bem-aventuranças, e hoje eu quero falar para você sobre esta bem-aventurança aqui que Jesus dijo. É bueno recordar que o Senhor Jesus ele estava ali com a multitud e os discípulos e a eles ensinava. Então, o placer de Deus é que aqueles que querem segui-lo, por exemplo, se você quer realmente seguir a Jesus de verdade, se você quer realmente ter a Deus em seu coração de verdade, então é muito importante que você oiga a palavra de Deus e la pratique, que você medite em la palavra de Deus. Por exemplo, há um descaso muito grande em la vida, em muitas pessoas, respeito a conhecer a palavra, a invertir em la palavra. Você já observou que nós temos tempo para todo, para ir trabalhar, a vezes para hacer deporte, muitos para hacer as compras, para hacer isso, para hacer aquello, para estudar, pero quando se trata de las coisas de Deus, não há tempo. Para muitos está sendo muito difícil dedicar tempo a Deus. E isso é um pecado, posso dizer, é um erro, se é que posso falar assim, que no futuro te pode custar muito caro. Ou seja, você pode perder o maior regalo que o Espírito Santo dá para o ser humano, que é a salvação. Então, é muito importante que você dedique tempo para meditar na palavra, se possível, todos os dias. Esta é a verdade, como um desayuno. Por exemplo, você por la manhã toma seu desayuno. Então, você não pode, por exemplo, passar, que é o que nós não podemos deixar de fazer em um dia. Já parou para pensar nisso? Não podemos deixar de comer, temos que comer. Nós temos que ir ao banho, não é isso? Nós temos que tomar água. Nós temos que banhar-nos. É normal, não sei que há alguém que não lhe gusta banhar-se, pero lo normal é que as pessoas se banhem todos os dias, que se cepilhem os dentes, que limpem os dentes. Não é verdade? Então, há coisas que não podemos deixar de fazer de nenhuma maneira. Tratando-se da palavra de Deus, é o mesmo. Eu falava com uma pessoa nesta semana, e é uma pessoa de muita fé. Ela dizia assim, o Rodrigo, eu oro, eu hablo com Deus, por la manhã eu hago mis orações e tal. Pero conversando com ela, eu me di conta que ela não tinha uma comunhão com Deus através da palavra. Ou seja, porque quando nós oramos, nós abrimos a boca, hablamos com Deus, creio eu que Deus inclina seus ouvidos e escute a nossa oração. Pero quando nós leemos a Bíblia ou escutamos a palavra, pode que haja algumas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e não conseguem ler, por isso que há, se você põe no YouTube, existe os evangelhos em áudio, não? Para que você pueda escutar e prestar muita atenção. Pero quando nós leemos a palavra e meditamos na palavra de Deus, então Deus ele habla com nós. E quando Deus habla com nós, habla de como reaccionamos, como devemos reaccionar diante de um problema. Sabe,
quando você chega em uma situação de sua vida que você diz assim, Deus meu, eu não sei o que fazer. E agora, que hago eu? Como vou a resolver este problema familiar? Como que eu vou enfrentar esta situação que me está passando no trabalho? Como que eu vou a sair desse estado de tristeza para um estado de alegria? Ou seja, Deus nos dá a oportunidade, através de sua palavra e suas instruções e suas orientações para orientar nossas vidas. Então, não ser uma pessoa, pode dizer, que despreze a palavra de Deus, porque Jesus trabalhava com a palavra. A salvação era por meio da palavra. Com a palavra, ele expulsava os demônios, ele descia, espírito, sal dele, ele usava a autoridade da palavra. Ele deixou ensinanças para que você e eu não nos perdermos, não nos equivocáramos de caminho, ele seguira até o último dia de nossa vida para que pudermos alcançar a salvação. Então, quando você inverte em la palavra de Deus, como nós outros estamos fazendo, é dizer, então Deus, ele te guia. Hoje eu entendo aquele passagem que disse que quando o Espírito Santo nos guia, somos filhos de Deus. E claro, Jesus disse assim, que o Espírito Santo nos haria recordar das palavras que ele havia ensinado. Mira que maravilha. Então, o Espírito Santo nos guia por meio da palavra e nos hace hijos de Deus. E é isso que temos que fazer. Ou seja, eu não sou filho de Deus, eu não serei de Deus, não serei espiritual por estar metido dentro de uma igreja, dentro de quatro paredes. Você será um filho de Deus quando você desperte, abra seus olhos e se vuelva a la palavra. Quando você comece a meditar em la palavra, porque a palavra de Deus vai cambiar tu ser, vai cambiar tu vida. O bispo, pero por onde eu começo a ler a palavra? Principalmente por los evangelhos. O bispo, o que são os evangelhos? São os livros de Mateus, Marcos, Lucas e Juan. Em espanhol, a Bíblia está São Mateus, São Marcos, São Lucas e São Juan. E lhe aconselho a começar por os evangelhos mais resumidos, os evangelhos que são mais que é Marcos e Juan, e depois que você leia e medite em la palavra de Deus. Então, não despreze a Bíblia. O diabo hace de todo, para que você não creia nisso acá. Hoje, esta semana passada eu fui fazer uma visita e fui visitar uma pessoa e acabou que estava conversando com outra pessoa. E esta pessoa me dizia assim, a Bíblia é uma mentira. Esta palavra que você crê é uma mentira. E o diabo, ele vai fazer todo o que ele pueda para que você dude da palavra de Deus. Por isso que você escute as pessoas falarem assim, a Bíblia é uma mentira, é um cuento. Ou a Bíblia é uma... foi escrita por homens. Isso é uma invenção humana. Ou seja, você vê que o diabo hace de todo para que a palavra de Deus venga a cair no descrédito. Pero você sabia que o diabo teme e tembla lo que está escrito acá? Porque aqui está o mapa, posso dizer, o mapa que te vai conduzir, que te vai mostrar o caminho para que você viva toda a eternidade com Cristo Jesus. Aqui está, aqui mostra o que você tem que fazer para receber a salvação. Aqui está o secreto que você tem que praticar para que sua vida seja uma vida bendecida. Então, não despreze a Bíblia, não caiga neste cuento. Cuidado com os vídeos que tem na internet com pessoas fazendo chistes, não? Burla com a palavra de Deus. Esta é a verdade. A palavra de Deus é nosso guia. E se nós meditamos em ella,
ela nos transforma. E pode estar seguro que se você hace isso, se você começa a ser o que te estou orientando aqui, não te estou obrigando, te estou sugerindo que você comece a invertir na palavra. Pode estar seguro que Deus te hará um novo homem e hará de ti uma nova mulher. E vamos então a esta bem-aventurança aqui. Perdona, gente, pero eu tinha que falar isso para vocês, está bem? Vamos a esta palavra que está aqui. Mira aquilo que Jesus ha dicho nesta prédica de las bem-aventuranças. Jesus dijo assim, ó: Bem-aventurados los misericordiosos, porque ellos alcançarão misericórdia. Bem-aventurados los misericordiosos. Você sabe que o ser humano ele pode ser implacável. Ele pode ser, ser aquela pessoa fria totalmente, uma pessoa que não tem misericórdia para nada. O ser humano tem a capacidade de ser assim. Esta é a verdade. E isso é muito malo a los ojos de Deus. Por quê? Porque se nós miramos a Jesus, Jesus ele tinha bondade, ele tinha compaixão. Nós vemos exemplos na Bíblia que Jesus teve compaixão e Jesus também teve misericórdia. Porque misericórdia significa assim, significa um sentimento de dolor, de solidariedade em relação a alguém que sofre ou que está sofrendo. Por exemplo, imagine que você tem um amigo que sofreu uma perda de um familiar. Então, você se coloca no lugar daquela pessoa. E você disse assim, Deus meu, que dolor. Eu vou ali prestar-me solidariedade, vou mostrar-me misericórdia. Eu vou ali, por quê? Porque poderia ser eu. Quizás pudera ser eu que neste momento estivera orando por um familiar. Então, estou dando um exemplo, não é isso? Um exemplo. Então, Jesus teve misericórdia de las pessoas que caíram em desgraça. Por exemplo, existe aquele passagem de la viúva de Naim, quando Jesus viu aquela mulher e uma grande multidão com ela, saindo de la ciudad, e aquela mulher já havia perdido a seu marido, e agora a mulher estava enterrando, fazendo o sepultamento de seu próprio filho. Quando Jesus mirou para aquela mulher e mirou para suas lágrimas, ele se puso no lugar de ella. Ou seja, ele teve compaixão de ella. E como estava em seu poder realizar milagros, Jesus foi allá, parou o enterro e naquele momento ele ressuscitou o muchacho que havia morto. Uma atitude movida por misericórdia. Então, todos nós temos que praticar a misericórdia. Porque se nós não vigilamos, se nós não cuidamos, nós passamos a ser pessoas que não temos misericórdia de nada. Se nos deixamos levar por el lado humano, se é que pode dizer assim, você não tem misericórdia de nada. Acabamos, a pessoa que não é misericordiosa maltrata as pessoas, humilha as pessoas, grita com as pessoas, não se preocupa se aquela pessoa está bem ou se não está bem, ou seja, ela trata as pessoas como quer e como ela pensa, porque em ela não há a misericórdia. E isso é muito malo, porque esta pessoa que não tem misericórdia de nada, não se olvide que ela está sembrando uma semilla muito mala, e as semillas malas também crescem. Esta é a verdade. Elas também crescem. E elas vão atrair para a vida daquelas pessoas que não têm misericórdia, vão atrair frutos também que serão malos. Então, o ser humano, se ele não se cuida, se ele não vigila, ele passa a ser aquela pessoa sem misericórdia. Nós, por exemplo, em la vida
en la actualidad, a veces está ahí el dueño de la empresa que não tem misericórdia de seus funcionários, não é? Sabe, aquela pessoa que demite, expulsa, mira, vete de la empresa, pero nem pergunta que é no que passou, nem pergunta que é no que ocorreu. A vezes em la igreja, no meio de la igreja, a vezes uma pessoa cometeu um erro. Eu já vivenciei isso no mundo da igreja, um pastor que cometeu um pecado, caiu em tentação e adulterou e caiu com uma pessoa e ali o liderazgo da igreja manda-lhe que se vaya com todo, que vaya allá, diga a ele que arregle suas maletas e cade. Ou seja, onde está a misericórdia? Eu já vi isso acontecer. Essa é a verdade. Aquela pessoa tinha filhos, tinha família, tinha uma vida, se dedicou muitos anos a uma instituição religiosa e porque cometeu um erro, vai a la calle. Ou seja, então, o mundo carece de misericórdia, a igreja carece de misericórdia, as miradas que juzgam, as miradas que humilham, de echar a pessoa para baixo. Por exemplo, na pessoa que está com um problema, aquele problema já está echando ella para baixo, já está acabando com ella. Ou seja, ademais daquele problema que está acabando com ella, vêm pessoas que não têm misericórdia e echam ella mais para baixo. Então, gente, a questão da misericórdia é algo muito forte. E que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós outros, porque no dia que podíamos haver praticado a misericórdia e não lo hicimos, no dia que poderíamos haver praticado a misericórdia de Deus e não lo praticamos. Então, pense nisso, pergunte-se a si mesmo: eu he sido misericordioso? Eu he sido uma pessoa misericordiosa? Eu he praticado a misericórdia com minha família, em meu trabalho, com meus amigos. Esta é a verdade. Quando a pessoa é misericordiosa, ela perdona aqueles que lhe fizeram dano. Não é verdade? Ela perdona. Quando a pessoa pratica a misericórdia, aunque a relação que ela tinha com aquela pessoa nunca volverá a ser a mesma, porque quizás se quebrou a confiança, alguns valores e etc. Pero dentro de ella, a pessoa que é misericordiosa, que pratica a misericórdia, ella perdona aqueles que lhe fizeram dano. Por quê? Porque ella é misericordiosa. Então, a misericórdia é o ato concreto de manifestação deste sentimento, como o perdão, não é? Como ter clemência. Por exemplo, os homens que tinham muito poder no passado, os monarcas, os reis, os imperadores, em suas mãos estava o poder para condenar ou para ter misericórdia. E você vê, só para finalizar, que o maior exemplo de misericórdia vem de Deus. Por quê? Porque você e eu, todos nós já éramos para estar mortos por nossos pecados. Pero Deus enviou seu Hijo Jesucristo para venir a este mundo, para morrer por cada de nós, para que através de Jesus pudiéramos ter nossos pecados perdonados e que alcançáramos a misericórdia de Deus. Nós não somos salvos porque merecemos. Você não vai ser salvo, não, eu vou lutar todos os dias porque eu quero ser salvo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Não. Nós temos que aceitar a Cristo como nosso Salvador. Você quer ser salvo? Entenda que isso é por la graça e por la misericórdia de Deus. E quando nós tomamos a decisão de aceitar a Cristo como nosso Salvador, nós então estamos
aceptando a misericórdia de Ele que vem sobre nossas vidas. É isso que estamos fazendo. Então, se Jesus vindo, morreu na cruz, eu acepto a Jesus, acepto seu sacrifício. Assim como Ele se rendeu e se entregou, eu me rindo e eu me entrego a lo que Ele ha hecho por mim. Uma vez que eu me entrego, em meu dia a dia, eu passo a viver segundo a vontade de Deus. Uma conduta cristiana. A hora de eu passo a ser uma pessoa de Deus, eu passo a buscar a ser a vontade de Deus, eu busco aprender que é o que Jesus deixou para mim, porque Ele deixou suas palavras. E Ele, Espírito Santo, nos guia para aprender e para nos manter na palavra de Deus. E pode estar seguro que quando isso acontece, eu me entreguei para Jesus, então eu recebo a salvação. Ele tem misericórdia de mim e por la graça de Deus, eu sou salvo. Isso não quer dizer, porque vivo na graça, que posso fazer eu o que quero. Ou seja, é muito importante também pensar nisso, porque de Deus não se abusa. É como, por exemplo, imagina que você cometeu um erro com seu patrão, com seu chefe, não? E você cometeu um falho na empresa, você se equivocou e tal, e cometeu um erro e tal, e este erro foi muito grave, trajo muitos perjuízos. Então, seu chefe foi, ele chamou, mira, olha, tudo bem, vamos reconsiderar isso, porque você é uma pessoa correta, tal, não sei o quê. Então, não é porque seu chefe lhe perdonou que você vai volver a cometer os erros, uma e outra vez. Ou seja, porque senão você acaba abusando da misericórdia. É como uma pessoa, por exemplo, que crê em Deus e ella abandonou o pecado e depois vuelve ao pecado, aí depois abandona outra vez, pede perdão a Deus e ella vuelve ao pecado e depois pede perdão, se vuelve para Deus. Ou seja, ella está abusando da misericórdia. Aí nós outros acabamos entendendo que esta pessoa nunca se arrependeu de verdade ou nunca se entregou para Cristo de verdade. Então está escrito: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E esta misericórdia alcançada, que nós outros vamos alcançar, é a salvação para nossas almas. Então, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de aquele que um dia te ha hecho dano. Não é verdade? Eu sei que é difícil, pero tenha misericórdia desta pessoa. Busque a misericórdia de Deus também, doblando suas rodilhas, quebrantando tu coração, morrando seus olhos e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, tenha misericórdia de minha alma, tenha compaixão. Eu não mereço nada de ti. Se fuera por merecer, então eu mereceria a morte. Esta é a verdade. Se nós outros fôssemos merecer algo, mereceríamos palizas, muertes, a la muerte, mereceríamos sofrer todos os dias. Pero por la misericórdia de Deus, Ele nos dá a oportunidade de volver-nos para Ele. Então, pida a Deus, busque que a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida. Está bem, gente? Haga isso, porque eu digo para você, nada é melhor do que você ter um coração que está tranquilo, leve delante de Deus, porque pode estar seguro que Deus cuida de ti, se você está assim. Está bem? Então eu vou fazer aqui uma oração, e se você quer agora mesmo aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você quer orar comigo e pedir a Deus que tenha misericórdia de ti, então você vai falar com Ele. E se você diz: o bispo, eu estou vivendo em pecado, eu estou com meu coração lleno de ódio, estou triste por as coisas que sucederam em minha vida, as frustrações. Pode que você seja uma pessoa que nunca escutou falar de Deus. E se você me pergunta: bispo, pero aonde eu praticando, aonde eu hice tantas coisas malas, Deus aún me perdona, Ele pode perdonar-me? Pode. Ele pode ter misericórdia de ti. E você que estuvo anos dentro de uma igreja, se frustrou, se decepcionou, você se sentiu defraudado, enganado, você está triste, hoje, apartado de Deus, já não ora mais, seu vocabulário cambiou, seu comportamento cambiou, você está no fundo do poço,
pero se você se vuelve para Deus com sinceridade, o Espírito Santo vai ter misericórdia de ti. E você pode aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, esteja comigo, esteja em meu coração. Por favor, Deus, por favor, porque eu quero mirar para tu misericórdia. E se você quer aceitar o que Deus ha hecho por ti, a Ele como seu Senhor e Salvador, então você vai fazer isso agora comigo. E não tenha dúvidas em seu coração que o Espírito Santo vai tocar em ti. De acordo? Cerre seus olhos, por favor. Deus e Padre, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que ora comigo e pede ao Senhor a misericórdia. Deus mío, a primeira coisa que eu te pido é que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para que podamos em ti alcançar a salvação, para que podamos em ti alcançar a bendição, alcançar a misericórdia. Haga isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que através do Espírito Santo, para que através, ó Deus, de tu palavra, esta pessoa ella pueda entregar-se para ti. Hoje esta pessoa que está orando e neste momento está volvendo seu coração para ti, está aceitando o que o Senhor hizo na cruz por cada um de nós. Esta pessoa que entende que se ella se vuelve para ti, entregando sua vida, sua alma e seu coração, sua vida vai ser completamente diferente. Ó Espírito Santo, salva esta pessoa, perdona seus pecados, como o Senhor ha perdonado os meus. Deus mío, que esta pessoa pueda agora mesmo encontrar em ti a redenção e que ella te acepte, meu Deus, como seu único Senhor e Salvador, porque o Senhor está por em cima de qualquer religião, o Senhor está por em cima, Deus mío, de qualquer coisa. E quando hacemos isso com sinceridade de todo o coração, então o Senhor derrama sobre nós o Espírito de la graça e o Senhor passa a ter misericórdia e salva nossas almas. O Senhor tuvo compaixão de cada pessoa que o Senhor encontrou. O Senhor tuvo compaixão de aqueles, quando aquele homem, por exemplo, como hablamos ayer, quando o Senhor perguntou: tu crees en el Hijo de Deus? E aquele que havia sido cego, dijo: dime onde ele está, porque eu quero crer. E o Senhor dijo: é ele quem habla contigo. E ele dijo: eu creio. E se esta pessoa ora, ela disse: eu creio em ti. Então, imediatamente, aí aonde você está, ser alcançado por la misericórdia de Deus, ser alcançado por el Espírito de Deus, ser alcançado por el Senhor Jesus, ser alcançado por la presença de nosso Deus, porque Jesus está aí contigo agora para trazer-te a salvação, para trazer-te esta oportunidade. Ser você perdonado de seus pecados. E aí, aonde você está, você pode dizer: Senhor Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo a ti em minha vida como meu Senhor e meu único Salvador. Eu lhe entrego meu coração e eu aceito o plano de Deus para minha vida em nome de Jesucristo. Amém. Graças a Deus. Mira, eu tenho certeza absoluta que a misericórdia de Deus aí te ha alcançado. Seja sincero. Mira, gente, não há nada melhor do que andar com Deus e andar em seus caminhos. E eu espero que a palavra de hoje pueda haver ajudado a todos vocês, está bem? Miércoles volvemos falando sobre os limpios de coração, está bem? Esteja conosco nesta série Bem-aventuranças, porque é isso que estamos hablando. E desfrute de sua salvação. Ore mais, ore todos os dias. Leia a Bíblia, envuelva-se com as coisas de Deus. Abra, seja usted inseparável da palavra de Deus. Recuerde que o diabo vai tentar fazer de todo para que você venha dudar disso aqui. E pelo se você crê e se entrega a Deus, te bendice em nome de Jesus.
Está bem? Se você quer saber mais acerca de nosso trabalho, como contribuir voluntariamente, já que temos um trabalho aqui em Portugal, em La Isla de Madeira, você pode entrar em contato conosco se você quer ser um patrocinador deste trabalho de uma forma voluntária, claro. Está bem? Deus les bendiga, gente. Um saludo e hasta a próxima. Tchau.